Bom, meu nome é Teovina Maria de Castro Trindade, no momento eu tenho 88 anos. Eu comecei a fazer yoga em 2001, já com o Francisco. E com ele eu fiquei 10 anos. Depois ele foi para os Estados Unidos, eu fiquei meio perdida nesse período. Tentei outras coisas, pilates, a Hatha Yoga, que era muito boa, mas eu percebia que não servia para mim. E eu voltei ao método quando houve a pandemia, porque aí o Francisco começou a dar aula online, eu consegui acessar, mas daí depois que acabou, né, a pandemia, eu continuei com o método e estou com o método até hoje, e para mim não tem outro possível. Como a senhora se sentia antes do método e como a senhora se sente hoje? Não, é o que todo mundo falou aqui, viver é estressante, viver é problemático. Eu tinha 64 anos quando eu comecei a fazer yoga. Claro, eu estava sobrecarregada, família, né, 3 filhos, uma profissão que é bem exigente, porque professora na universidade não é só dar aula, você tem que estar sempre produzindo artigo, participando de congresso, fazendo concursos. Então, eu estava mesmo muito rígida, muito estressada, e fazer yoga com o Francisco abriu assim um horizonte muito importante para mim. E a yoga passou a ser o meu suporte, né? Porque a vida continua, mas ela passou a ser minha âncora, sobretudo nesses últimos 24 anos. E como a senhora se sente hoje, depois de 24 anos de prática? Bom, eu continuo amando o método do Kayute, né? Porque eu acho que, olha, tem 1000 professores de yoga, eu fiz algumas experiências, mas eu também tive a oportunidade de ver o nascimento desse método. Como o Francisco foi construindo pouco a pouco esse método, que é dinâmico, está em construção ainda hoje em dia. E o que eu acho de notável é a criação em si, a originalidade e também essa coisa do olhar profundo que o Francisco tem com os seus alunos, com o corpo, com a pessoa do aluno, e essa aceitação, esse acolhimento, que vocês ouviram tudo isso que ele falou, acolher a pessoa, seja como for, diferente, fazendo o que bem entender, mas sempre há um espaço para que ele possa trabalhar com alguém que está disponível, claro, a trabalhar e que persista, que foi uma coisa que eu fiz, eu persisti, né? E como a senhora se sente fisicamente, mentalmente hoje? Olha, comparando, eu tenho várias amigas da minha idade, já contei que fui no almoço, tinha não sei quantas de bengala, não sei quantas com marca-passo, outras como tinham tido AVC. Então, eu me sinto privilegiada. Não que eu não tenha meus achaques da idade, não que eu não tenha minhas dificuldades. Eu não pratico yoga hoje em dia como eu praticava há 10, 15 anos atrás, né? Eu tenho muito mais limites do que eu tinha antigamente. Eu nunca fui assim, aquelas pessoas flexíveis que fazem de tudo, mas eu sempre conseguia acompanhar melhor do que eu acompanho hoje em dia. Então, eu me sinto privilegiada por ter tido isso, me sinto bem. Tenho ainda uma boa acuidade mental, tenho uma boa mobilidade. Não há uma coisa que eu sempre gosto que eu mergulho um pouco, eu não tomo remédio. Então eu sempre procuro uma medicina alternativa, um tratamento diferenciado, e até hoje me mantive sem ter assim a caixa de sapatos cheia de medicamentos. Mas também pode ser uma coisa minha, né? Não é necessariamente o que se aplica a todo mundo. Mas quem vê a senhora praticando não diz que a senhora não está acompanhando. Mas não como eu acompanhava. Jovenzinho no chinelo. E como foi estar aqui nesse evento com as práticas tão intensivas? Como foi para
senhora? Olha, foi muito bom porque a gente passou em família umas perdas muito grandes, assistimos uns desenlaces muito traumáticos ultimamente. Pessoas que adoeceram muito, estiveram muito em hospital, e eu tive várias dessas experiências. Por outro lado, essa coisa de ver outras pessoas da minha idade que estão com uma dificuldade, tem que botar marca-passo, me dá um pouco de medo. Digo, será que esse não será o meu futuro? Então, estar aqui me deu um ânimo muito grande. Eu já fiz o summit do ano passado e tinha notado que eu consigo fazer uma reciclagem. Consegui fazer uma reciclagem muito boa. Vou sair mais confiante, mais esperançosa e muito agradecida por tudo que o método me proporcionou durante a minha vida. Legal. Então, se a senhora pudesse resumir em uma palavra que o método significa para a senhora, qual seria? Significa vida, e uma boa qualidade de vida.